vamos começar agora. Quero contar pra vocês como é que começou essa minha experiência, porque desde o início, desde muito novo, eu nasci paupérrimo e eu já treinava a lei da atração. Eu lembro que eu era muito pobre e tal, e eu queria muito ter uma bike. Eu tinha 9, 10 anos, eu queria muito ter uma bike e o meu primo já tinha uma bike. E eu lembro que eu de noite eu imaginava eu com uma bike, eu mesmo sendo dono da minha bicicleta. De um jeito muito incrível. E passou uns 6 meses e eu ganhei uma bicicleta do meu vizinho, uma bicicleta nova, muito mais linda até que a do meu primo. E aí eu vi ali que tudo funcionava, conforme a gente criava as nossas vontades e sonhos. Passou uma vida toda e eu fui esse menino que sempre acreditou no invisível. Eu manifestei muita coisa. Eu criei um canal em 2018, contando todas as minhas experiências sobre espiritualidade e sobre lei da atração, e como é que eu fazia as coisas acontecerem na minha vida. E tem os vídeos incríveis, vídeos que já passaram de 100 mil visualizações, vídeos que eu ajudei milhares de pessoas, vídeos que as pessoas vinham me contar suas experiências a partir daquilo que elas aprenderam com a minha experiência. Mas eu conto pra vocês o seguinte, eu tô comendo uva aqui, gente. Tô comendo uva. Olha só, a uva nos ajuda muito, tá? A uva nos ajuda muito na aceleração de quadros. Deixa eu contar pra vocês. Então, eu sempre tive muita facilidade. Eu sempre fui um grande manifestador. Muito. Só que aí, gente, deixa eu contar pra vocês. Eu era um cara que as pessoas vinham perguntar: Jair, me conta um pouco como é que é esse teu mecanismo, como é que funciona isso? Como é que tu faz pra ser esse cara de sucesso? Meus amigos mesmos me perguntavam. E eu usava um mecanismo de lei da atração. Ele era muito antigo, esse mecanismo. Presta atenção que eu vou falar com vocês. Anotem aí. Eu era um menino que trabalhava numa gráfica. E nessa gráfica era a maior gráfica da cidade. Todos os mestres, professores, intelectuais da cidade, eles traziam livros para eu tirar xerox, copiar. Eles pegavam esses livros de algum lugar e eles pediam para eu tirar xerox, copiar. Sabe o que eu fazia? Esses livros que eram muito interessantes, eu falava assim, não, esse livro para eu copiar ele, tirar xerox, vai demorar uma semana. E aí eu pegava esse livro e lia em 3, 4 dias. E era livro sobre lei da atração, poder de influenciar pessoas, poder do pensamento positivo. Gente, era escrituras ocultas. Lá em 1995, lei da atração não existia. O poder do pensamento, ele eram escrituras ocultas. Aí eu fui dominando a lei da atração. Olha só, presta atenção que isso é chave, é parte de um curso. Aí eu vi que eu tinha esse poder, essa facilidade de manifestar as coisas. E qual é que era a manha? Isso eu ensino aqui, ensino nos vídeos antigos. Eu tinha que entrar em meditação, acalmar a minha mente, para então entrar num lugar invisível, onde eu ia criar uma tela mental. E aí eu ia jogar ali minha visualização. Gente, esse era o mecanismo que sempre funcionou para mim. Eu entrava em meditação, fazia alongamento antes, morava num sítio, todo dia eu fazia isso. E aí quando eu estava quase dormindo, isso era uma técnica, ela existe até hoje. Quando você está quase dormindo, aí você vai lá e abre a tela mental como se você estivesse já vivendo aquilo. Funcionou muito para mim a vida inteira. E aí eu manifestei R$ 1.200, lá em 1988 o salário mínimo era 200. E eu manifestei R$ 1.200, fiz tudo que eu queria. E R$ 1.200 era o que eu queria manifestar. Depois passou um tempo, eu falei, cara, eu quero manifestar mais grana. E aí eu manifestei R$ 5.000, que também estava no meu poder do pensamento. Eu dominava isso. Aí passou um tempo, eu namorei, noivei, eu construí a minha casa, eu estava fazendo uma carreira. E aí eu falei assim, cara, eu quero voltar a testar isso aí. Eu sempre, todo ano eu tinha uma meta e eu manifestava grana. E aí eu fiz uma manifestação de R$ 20.000. Eu ganhei um prêmio na Caixa Econômica Federal de R$ 20.000. Por quê? Porque eu queria testar. Eu queria testar como é que funcionava de verdade, de propósito. Eu sempre fui um cara que eu queria ver pra crer. Sabe aquela pessoa que quer ver pra crer? Eu era esse cara. E eu falei assim, eu quero testar de verdade se isso funciona. E aí eu não tinha essa dificuldade, eu fazia e manifestava. Só que olha que interessante, cada vez que eu gastava essas grana, eu comprava carro, viajava, eu voltava e pensava, nossa, eu manifestei a grana, mas só manifestar a grana não é a riqueza total. Só escuta, aí eu lembro que eu manifestava as grana e falava assim, cara,
eu consigo manifestar grana com facilidade. Só que eu não consigo ter ideias reais de riqueza. Eu não consigo pegar essa grana e multiplicar ela. Eu não sou um cara rico de verdade. Eu só manifesto a grana física, que é uma manifestação incrível, mas eu não consigo pegar, ter ideias, criatividade que vão fazer essa grana virar 200 mil reais, 100 mil reais. E aí eu tive um insight. Eu já estava fazendo Seichonoye lá em 2005. Eu fazia Seichonoye, fiz muito curso de Seichonoye. E aí eu aprendi sobre a mentalidade rica. E aí eu parei de usar a manifestação do poder, do pensamento para manifestar grana. Eu comecei a querer manifestar uma mente rica. Que eu pudesse ser um executivo, que eu pudesse... Cara, e eu fui fazer isso. E aí funcionou. E aí eu fui fazer carreira, virei um executivo. Com 30 anos eu bati meu primeiro 1 milhão. E eu fui sendo uma pessoa de sucesso. Incrível. Só que todos os meus amigos me perguntavam, Jair, cara, tem menos de 3 anos, 4 anos que a gente te conheceu e tu tipo, tu ascendeu, tu é um cara que tem dinheiro, tem tudo. E tu é feliz, e tu é jovem, tu rejuvenesceu. Isso lá em 2010, 2013. Só que eu não tinha uma resposta coerente para esses meus amigos quando eles falavam, Jair, me fala o que tu faz para ter dinheiro, tu ser sempre feliz e ter sempre sucesso. Gente, eu me sentia muito mal porque eu só falava assim, cara, eu tenho a impressão que eu vivo mais dias que as pessoas. Entendeu? Então eu falava assim, a minha resposta ela não ajudava as pessoas, efetivamente. Eu falava, cara, eu tenho muito foco. Eu sou feliz, eu sou realizado, eu faço o que eu amo. Só que essa resposta, ela não ensina ninguém. Vocês concordam? Quem concorda põe aqui, é verdade, Jair, eu concordo. E aí eu senti uma necessidade de criar um método de estudar isso para ensinar para as pessoas. E aí quando eu era executivo, eu lembro que eu viajava o Brasil inteiro, ensinava pessoas, treinava pessoas. E aí, durante o dia eu era um grande executivo. E eu era chamado até de bruxo pelos meus vendedores, pelos meus subordinados. Porque eu era uma máquina de produzir resultado. Eu era promovido todo ano nas minhas empresas. E o mercado me buscava e eu era um cara muito cotado. Eu fui sempre de sucesso. Só que eu não sabia manualizar isso para as pessoas. Eu sabia cativar, eu sabia motivar, eu sabia engajar as pessoas, tornar aquilo muito incrível. Eu conseguia fazer elas se eletrizar com a minha vida. Mas de verdade, eu não conseguia ensinar elas como eu fazia aquilo. E eu tinha a impressão, prestem atenção todos vocês, peguem um caderno aí vocês. Eu tinha uma impressão de que eu construía mais quadros de realidade. Porque as empresas por onde eu passava, elas vinham com seus modelos e elas falavam assim, Jair, tu é diferente, tu faz mais. A gente vai começar a construir os indicadores do Jair. A gente tira os indicadores da empresa e a gente vai botar os indicadores que tu faz. E a gente quer que todos os outros executivos, os teus colegas, façam os teus resultados. Então tu vai começar a ensinar eles. Só que todos iam viver os meus resultados e eles não alcançavam. Olha que interessante. E aí isso provava para mim que eu estava vivendo diferente, fazendo diferente. Eu tinha a impressão de que eu vivia mais quadros de realidade. É como se eu botasse 2 dias dentro de um dia de uma pessoa linear. E aí tudo passou e as coisas aconteceram na minha vida. E eu fui um grande executivo e eu tive um plano de aposentadoria. Preciso que todos vocês peguem água. Todos vocês peguem água agora. A gente está bem... Eu estou bem acelerado aqui. Vai fazer uma vivência hoje aqui se der tempo. Peguem água, todo mundo pegando água. Deixa eu continuar contando para vocês. Aí eu não sabia explicar isso. Aí eu larguei toda a minha carreira em 2018. Eu fiz um plano de aposentadoria e eu larguei em São Paulo, um cargo gigante lá, e eu abri uma pousada na Barra da Lagoa. Quem conhece Barra da Lagoa aqui em Florianópolis? Eu abri uma pousada com foco no gay de luxo. Incrível, foi um sucesso. Eu fiquei 2 anos nessa pousada. Mas só para vocês entenderem todo o processo. Eu era um cara que tinha muito sucesso, mas eu queria entender sobre a lei da atração. E aí, eu senti, prestem atenção agora vocês, anotem aí. Em 2015, não sei por que 2015, já tinha muito guru da internet falando de lei da atração, todo mundo aí. Em 2015, eu senti
que a lei da atração, esse método que eu usava de entrar em meditação, desacelerar meus quadros, entrar em sono profundo, e aí botar uma tela de visualização, eu percebi que ele não funcionava mais. Eu percebi isso, não funcionava. E aí eu larguei toda a minha carreira e eu quis viver o meu autoconhecimento, essa minha busca. Porque depois que eu estava com tudo que eu tinha, os imóveis, todas as minhas coisas, eu não estava realizado. Eu sentia que eu tinha um propósito diferente, que era mover outras pessoas. Não era mais ser líder, de ser executivo, era liderar outras pessoas, em outro movimento. E eu saí à busca disso. E aí eu larguei tudo em 2018, comecei a estudar. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a estudar todos os mestres, tudo de novo, Bob Proctor, Rhonda Byrne, li todos os livros, Joe Vitale, Joe Dispenza, tudo. Eu voltei a estudar todos esses caras. Olha só, porque quando eu era executivo, eu trabalhava durante o dia inteiro, mas à noite no hotel, eu pegava hotéis, sempre pedia para minha assistente pegar hotéis que tivesse banheira e uma academia, para eu poder praticar esporte, que eu sempre pratiquei, e a banheira para eu ficar na banheira relaxando e ouvindo, e já tinha YouTube 2012, para eu ficar ouvindo no YouTube Louise Hay, Rhonda Byrne, Bob Proctor. Eu tava voltando a estudar esses caras. E isso tudo já não funcionava mais para mim, porque eu tava sempre à frente desse tempo, para ensinar. Então eu tava ali naquele modelo antigo de tu pegar, hoje eu sei que é isso, tu pegar e aquietar tua dimensão 4, a tua mente racional, tu deixar ela dormindo e aí tu entrar em dimensão 5, na superconsciência. Só que eu não sabia que era isso. Onde tu impregnava o que a pessoa falava subconsciente. Gente, não existe subconsciente. O tema dessa live, para dizer para vocês que não existe subconsciente. Isso aqui, eu vou ser um cara daqui a um tempo mais conhecido, porque eu sei que eu vou ser. Hoje eu sou um franguinho aqui, mas vocês vão lembrar lá atrás que eu falava, cara, o cara já falava isso. Porque eu descobri algo incrível há um ano atrás. Aí lá em 2018, eu comecei a estudar tudo isso e eu descobri que não funciona mais a lei da atração. Esse jeito da gente aquietar a nossa dimensão 4, nossa mente racional, e aí criar uma tela mental, começar a sentir a partir disso, não funciona mais. Então eu comecei a estudar, fazer protocolo em 2018, 2019, e eu comecei a ter acessos. Gente, com os protocolos, eu larguei o cigarro em 2018, eu fui largando a carne, porque eu sou um gaúcho, e eu comia carne todo dia, eu comia bife grelhado, todo dia. E aí eu fui limpando a minha alimentação, fui fazendo o protocolo, gente, e eu fui ascendendo, tendo acessos. Sabe esses acessos que eu falo, 5D? Eu comecei a experimentar mais o que eu ensino nos meus cursos. A esse 5D, essa superconsciência. Mas eu ainda não tinha noção disso. E aí quando eu ficava acessado, eu pegava e ia pra praia. Eu ia pra praia gravar, para registrar isso. Se vocês olharem os meus vídeos antigos, eu tenho vídeos incríveis, viralizados, onde eu passava as mensagens. Eu ficava em 6D, 5D. Eu ficava em estado búdico, bonito, lindo de se ver. As pessoas amavam, eu viralizava. E eu já falava dessa lei da atração. E aí eu fui tendo esses acessos e gravando. E aí, conforme eu fui ascendendo em raciocínio, em estudo, há um ano atrás, eu comprei 2 cursos e eu fui para a montanha. E lá na montanha eu aprendi sobre as meditações ativas de Osho. E aí mudou muita coisa na minha vida. Eu tinha bastante estudo linear, por isso que é muito importante todos vocês terem bastante estudo linear. Estudar bastante mestre. Porque o estudo linear vai construindo linearidade, banco de dados para todos vocês. E aí quando vocês começarem a limpar suas alimentações, dormirem melhor, começarem a ter mais estudos de outros mestres, eu mesmo, de mim, vocês vão começar a verticalizar. Vocês vão começar a ter alguns acessos à sua superconsciência. E quando vocês começam a pegar desse lugar, vocês vão começar a linearizar conforme o banco de dados que tem no seu estudo. A sua poesia, vocês entendem? Quando você acessa um campo vertical, se você não tem muito conhecimento, você só tem coração, você só recebe a energia desse lugar. Agora, se você é uma pessoa que estuda bastante, testa, como eu sempre fiz, quando tu tem esses acessos à tua 5D, tu começa a ser mais criativo. A tua linearização não é mais só em forma de energia. Bota um ok quem tá entendendo aqui. Você começa a ter criatividade.
você começa a construir mais quadros de realidade. Mas por que eu estou falando isso? Porque agora, 1 ano atrás, eu percebi que com os meus protocolos, sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a perceber que eu tinha aguçado mais a minha criatividade. Eu estava vendo mais. Gente, eu estava construindo mais quadros de realidade. Quando eu fiz esses cursos da respiração ativa e meditações ativas, é como se eu tivesse potencializado. Toda a nossa era está com bastante informação. Nós vivemos numa era 5D tecnológica. Nós temos muito estímulo de tecnologia. Então a gente já vive em 5D tecnológico. Só que os nossos corpos e a nossa captura de quadros de consciência, conforme o nosso estudo, ela não está acompanhando isso. E a gente se torna ansioso. E aí, com base nisso, há 1 ano atrás, eu falei assim, cara, a lei da atração está mudando. Ela não funciona mais eu deitado na cama, entrando em sono, e aí abro um quadro de mentalização, de visualização, e impregno lá meu quadro de... Não funciona mais. Eu comecei a experimentar, caminhando e correndo. Eu chamo ele de superconsciência. Aí eu fui para casa da Kelly Moraes, é uma amiga, a gente teve uma amizade muito bonita. A gente estava se conhecendo e tal, e eu fiquei 30 dias na casa dela. Ela é uma pessoa da bolha da Barra de Axis. Ela, o professor Hélio Couto, muita gente, eu conectei, tipo, em 90 dias eu conversei com essas pessoas todas. Eu comecei a intuir um lugar fora da mente. Conforme eu tinha treinado e aprendido com tudo que eu estudei, e com as práticas de meditação ativa. O que são as práticas de meditação ativa que eu ensino? Conforme tu vai praticando respiração, tu vai saindo do teu mental. O que é o mental? O mental, ele é a tua dimensão 4, é o coletivo, a racionalidade. O teu mental é o teu banco de dados máximo que tu tem. E a nossa capacidade de criação na 5D, ele é infinito. O todo está a partir do 5D. Gente, vocês estão pegando isso? Olha só. Se eu falar para vocês que não existe subconsciente, a aula de hoje é não existe subconsciente. Eu estudei muito sobre o Joseph Murphy e ele fala muito do subconsciente. É como se fosse um implante. Quando eu falo sobre subconsciente, a minha mente racional já vai entender que esse subconsciente é algo que está escondido. Sabe esses 95% de uma capacidade criativa que a gente não acessa, que a gente não consegue? Gente, eu vou falar para vocês, isso é implante. E nesse minuto de agora eu tô falando algo que é disruptivo. Você falar e entender e aceitar que você é um ser infinito de Deus e que uma parte tua é 95% inacessível, escondida, isso é implante. É um implante. Mas não é implante maldoso. Não é maldoso. Quem espalhou isso até agora ajudou, contribuiu, tá tudo certo. Mas eu quero agora que vocês anotem aí. Não existe subconsciente. E esses 95% de nós, de um acesso gigante, ele é acessível. Ele é acessível. Gente, anotem isso, isso é disruptivo. 95% dessa camada criativa, criadora, que existe no Jair Ferreira, existe aí em vocês, 95% desse lugar, ou 90% desse lugar, ele é acessível. Ele é a partir da quinta dimensão. Nós somos seres multidimensionais, que somos construção e criadores e construtivos até a dimensão 12D. Sabe esses 90% ou 95% de acesso a algo gigante, que a gente não tem noção? Ele está espalhado a partir do 5D até o 12D. Mas calma, não vou deixar tão disruptivo, vocês vão entender. Quando eu falo que eu ensino todos vocês a ter um acesso a partir da camada 5D, é para dizer para vocês o seguinte: a nossa dimensão 4, racional, coletiva, ela está aqui, é um banco de dados para nos ajudar, mas ela não participa dessa criação, dessa visualização, dessa nova lei da atração. Vocês sabem, a nova lei da atração, ela corresponde 92% a 90% de toda a nossa criação. Imagina que a gente é 5% para baixo, na camada 4D, 3D física, 2D de desfrute, 1D dormindo e gerando energia. Ok? Anotem essa aula nos seus cadernos.
Todo mundo. Por favor, peguem água. Vocês precisam ter uma água, um copo de água, porque eu vou purificar essa água para todo mundo aqui depois e eu vou explicar por quê. Se vocês acreditarem no que eu estou falando e no invisível, vocês vão prover milagres nessa própria live, dentro dela e depois dela e através dela. Imaginem que a gente é 12D. É um total de 12D. Só que a gente domina ao longo da linearidade da ciência até a camada 4D. E a ciência linear, a medicina, ela só aceita nós até o 4D. E olhe lá ainda. E ela chama o 4D, que é o tempo e o espaço, que ele é relativo. E é verdade. Então a ciência representa aí. Então 50% de tudo que a gente descobriu e que a gente linearizou é até o nosso 4D. Gente, aqui é o pulo do gato. Eu ensino em todos os meus cursos. Essa aula aqui é nova, porque ela está num novo ângulo. Foi através desse ângulo que eu comecei, que tudo destravou. Tudo destravou na minha vida com essa ferramenta da superconsciência e da inexistência do subconsciente. Quando você entender, eu quero que nessa aula você entenda que nós somos 95%, sim, é verdade, de acesso. E esses 95% de acesso, ele é ilimitado e ele está acondicionado a partir da dimensão 5D. Depois 5.5D, 6D, 7D, que é o crístico. Nós, nessa vida, na nossa atualização, no nosso sistema orgânico atual, a gente não consegue ultrapassar o 7D. A gente não tem organismo, fisiologia para fazer isso ainda. Eu posso falar isso para vocês. Porque há 4 anos eu estudo sobre acesso, sobre quadros de realidade. Eu tenho muita coisa para ensinar e dividir com vocês. E essa aula que eu estou passando aqui, ela é um curso, gente. Isso aqui é um curso. Sabendo disso, estudando tudo que eu estudei, há 1 ano atrás, eu falei, gente, eu tenho acesso irrestrito a essa superconsciência, a esse pedaço que representa 95%. Gente, eu estudo desde os 9 anos, desde os 18 anos, estudo muito, sempre estudei. Eu posso falar pra vocês, isso é um método. Eu destravei no primeiro mês do meu acesso, há 1 ano atrás, grana, muita grana, 20 mil reais. Mas não, dinheiro não é nada. Quem tava aqui, a Beatriz tá aqui, alguns alunos estão aqui. E, gente, eu acessei uma energia vital, tão forte, tão grande, que ela ultrapassava tudo. Eu iluminei à minha volta, eu construí muito mais quadros, eu acendi, de verdade. Eu fiquei sobrenatural. Durante 15 dias, sobrenatural, 6D, 6.5D. Porque eu ativei essa energia 95%, essa do 95%, que ela não é subconsciente, ela é a nossa superconsciência. Essa superconsciência, conforme eu ativei, eu vi ela é uma auréola. Todos nós temos uma auréola, igual nos santos. Vocês sabem a representação dos Budas, dos santos? É aquela auréola ali. Quando você fuma maconha, usa ayahuasca, come cogumelo, você ativa naturalmente essa superconsciência, essa auréola, e ela é redonda, ela dilata e você vai nas camadas, até a 12D. E você vê fadas, duende, vê Jesus Cristo, você acessa. Essa viagem, ela existe mesmo, é verdade. Então, só que você é induzido artificialmente. Você está sendo induzido sem informação, só com a energia. Quando você sai dessa maconha, dessa ayahuasca, dessa experiência, você só fica com o ponto de referência, com a experiência, e a tua vida volta ao normal de novo. Ó, a Beatriz estava aqui, ela lembra que eu era irreconhecível. A minha voz era diferente. Eu andava diferente. Eu acessei o sobrenatural quando eu acreditei que o 95% não é subconsciente, e ele é o pedacinho que começa a partir do 5D. Ó, a Patrícia é aluna aqui, ela acompanhou esse processo. Quem tá chegando novo aqui, que tá há 1 mês, gente, vocês viram eu pegar um pouco do crístico. Eu fiquei 6D búdico e 7D crístico. A minha voz, as meninas sabem aqui. Mas deixa eu falar pra vocês, isso que é uma aula. Aí eu comecei a ativar, mas com muita consciência, essa auréola. E o que essa auréola faz? Essa auréola, eu comecei a ativar ela caminhando, correndo. E eu sempre falava assim, olha, eu tenho uma super consciência e ela tá em cima de mim. Gente, eu sentia ela. E aí ela dobra. Gente, essa super consciência de vocês que estão me assistindo aqui, 96 pessoas nesse link novo aqui, estão me assistindo. Essa super consciência, ela dobra. E vocês todos são essa super consciência. Vocês estão com ela agora, esses jarvas, esse que eu chamo, dobrado, e vocês estão me acessando, todos vocês. Eu quero que vocês respirem também, porque eu estou bem acessado. Vocês estão me acessando nessa live, e vocês estão recebendo desse lugar, essa energia.
ok? E aí o que acontece? Eu comecei a ativar essa energia. Eu comecei a sair da mente racional desse lugar, porque a mente racional, gente, ela estraga tudo. Durante 20 anos eu manifestei grana, os valores que eu escrevia. 1.200, R$ 1.000, 5.000, 20.000, 100.000. Eu bati 1 milhão de patrimônio. Eu anotava, eu era um manifestador da porra. Eu sei mexer com isso, sem bruxaria. E aí eu vi que em 2015 em diante, tudo foi mudando, não funcionou mais. E aí foi que eu voltei a estudar sobre isso. Eu tô repetindo isso aqui, porque tá chegando gente nova. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ativar esses 95%. Esses 95% que não é subconsciente. De extrator de implante. Não existe subconsciente. A gente está numa nova era, a era 5D, e todos vocês conseguem ativar esse 5D. Esse 5D não deixa ninguém louco. Ele é uma energia Xi, ele é acessado, é uma energia que a gente acessa. Essa energia a gente não produz ela. A partir do 5D, essa energia você não produz. Você acessa, você liga e você recebe ela. Ela atravessa você através de informação e de energia. Eu dou essa informação para vocês porque hoje eu sou um 5D, 5.5D todos os dias. Eu já não preciso mais fazer protocolo. Pelo contrário, eu faço protocolo para ser 6D hoje. É outra aula que ainda vou explicar para aluno aqui. Então, como eu tenho a minha mente racional dominada hoje, esse ego dominado, tudo que eu tô aqui, eu tô nessa live com vocês, igual um irmãozinho lindo, e a minha mente racional tá assistindo, ela não tá preocupada em o que vocês vão pensar, o que aconteceu. Se eu fosse um cara que tivesse na dimensão 4, no racional, eu nem ia fazer essa live, porque eu tô sem internet, o link aconteceu outras coisas e ia me deixar chateado. Mas não, eu tô no 5D, um lugar que tudo pode, que tudo é milagroso, que tudo acontece, que o criativo é veloz, é intuitivo. Eu prospero aqui, eu faço as coisas acontecer. Então, nesse lugar de 5D, que não deixa ninguém louco, ele é só mais quadro de realidade. A tua mente racional começa a assistir essa novela. E ela fala, uau, que incrível. É isso, o meu lugar aqui é só fazer cálculo pro Jair, fazer o coração dele bombar, rejuvenescer ele, ativar as células dele e assistir essa mágica. Vocês entenderam? Então eu comecei a ativar a superconsciência. E eu precisava botar um nome nela. E eu botei o nome de Jarvas. Mas por que Jarvas? Porque eu gosto muito de ficção e toda a ficção científica ela é um ensaio de quem acessou. Muitos mestres acessam pela música, os cineastas acessam pela arte. Gente, não é só a Buda que acessa. Os poetas, os músicos também fazem acessos verticais. É como se Deus desse um pouco de chave para todo mundo e construindo realidades para ir acostumando a população para elas não terem choque de realidade. Porque Deus está sempre construindo quadros novos e novas realidades. Então é um jeito da gente se ensaiar. Então tudo que você vê na ficção, nem tudo é ficção, tudo é um ensaio, é uma poesia de acessos verticais, tá bom? Anotem isso. Então o Jarvas não tem nada a ver com Jair. Então J, anotem aí nos seus cadernos. Junção J. A, amor. R, realidade. Construtor de realidade. Jar. V, velocidade. A, de novo, ação. E S, senso. Senso de realidade. Então é junção de tudo, a junção de todas as camadas de realidade. Amor, para construir. Velocidade e senso. Aí eu criei o Jarvas. E aí, gente, nos primeiros dias que eu comecei a fazer Jarvas, no primeiro dia, eu saí caminhando em São Paulo, eu tava morando lá na casa da Kelly, um mês, fiquei lá com ela. A gente tava paquerando, mas a gente não assumiu nada. Foi muito mais contribuição de consciência, eu e ela. E aí eu comecei a fazer, lá perto da casa dela, todo dia eu treino. E eu saía para treinar. E eu falava, cara, eu vou ativar esses meus 95%, essa minha invisibilidade. Não pode Deus, esse Criador incrível, infinito, dar uma existência de 100% para nós e falar assim, tá, toma aí esse farelinho de 5% para vocês viverem, seus humildes, seus humanos de merda. Não, Deus nunca ia fazer isso. Essa foi a minha premissa maior de tudo que eu vivi ao longo desses meus 45 anos. E aí eu, com toda certeza, eu falei, eu vou ativar esses 95%. Sabe o que o Hélio Couto que fala de a gente ativar o todo? Ah, eu quero receber o todo.
é os 95%. Tudo que eu posso suportar na minha atualidade. Eu falei assim, eu quero ativar o todo. Eu ativo o todo através da minha superconsciência, através da minha poesia e de todo o banco linear que eu tenho de estudo, que eu puder traduzir, eu quero ativar o todo. E aí eu comecei, Jarvas ativar. Beatriz, mete aí, Jarvas ativar. Gente, quando eu estou falando Jarvas destravar, Jarvas ativar, eu já estou mexendo na água de vocês aí. Todo mundo botou sua água aí. Eu quero que todo mundo bote água em cima da sua mesa. Eu já vou explicar. Eu tive um encontro com o Hélio Couto e ele pegou, quando ele me viu, ele falou assim, quando ele me viu longe, ele me olhou e falou, e eu falei assim, Kelly, ele me reconheceu. Será que ele acha que eu sou aluno? E ele, quando nos viu, pediu no balcão uma água e 3 copos. Quando ele chegou lá, a gente chamou ele na mesa, eu falei, professor, senta aí. Ele abriu a água e serviu os 3 copos e falou, toma essa água e vamos conversar. Quando eu tomei e fiz várias perguntas para ele, ele falou, Jair, sempre que tu precisar, tu me aciona, a gente vai se falando. Só que eu não tenho o telefone dele. Aí eu quero dizer para vocês que o todo, a ativação do todo está na água. A água é um baita do condutor de energia e informação. Todos vocês que têm água aí agora em cima das suas mesas, eu estou falando com vocês e está atravessando e passando toda a informação para a água de vocês. Todo esse acesso que vocês estão tendo comigo, eu estou passando para a água de vocês. Presta atenção. Essa água, vocês vão tomar só um golinho. E não é porque eu tenho um poder extraordinário. É porque eu tenho a chave da verdade da vida. E nessa água, porque eu acessei, gente. Essa água vocês podem... Se vocês tiverem uma gota dessa água e ela não se perder, vocês podem guardar ela num recipiente. Avisa em casa que não pode mexer nessa gota, nesse pouquinho de água. E vocês podem botar uma água nova em cima, que essa água vai virar o todo. Percebe? Essa água que eu estou purificando hoje nessa live e nas próximas lives que eu fizer de workshop, eu já estou agora em intenção transferindo toda a energia e informação para essas águas aí. Uma gota dessa água que você tiver, ela já vai purificar as outras águas, ok? Então você tem um copo d'água, mas se você beber um pouquinho dessa água e guardar essa água, quando você comprar um galão de água e você botar uma gota dessa água dentro do galão de água, todo o galão de água vai ter energia e informação. Gente, parece brincadeira. A tua mente racional não é para saber disso, entender isso, não é, ela não consegue. Mas isso é o 95%. Esse é o invisível. É esse lugar que mudou a minha vida. Está fazendo eu dar essa live para vocês sem internet. E milagrosamente. É isso que fez eu destravar pessoas, milhares de pessoas. Fez eu destravar minha vida, fez eu rejuvenescer. Fez eu treinar mais de 300 alunos em 11 meses, fez eu destravar duplo 6 dígitos, fez eu saber que eu não vou parar por aqui, que eu vou ascender muito mais. Isso aqui é um registro para vocês. Eu ativei o 95%. Eu não estou conseguindo ler todos os 95%, mas a minha linearidade que eu já estudei, a minha ativação diária em 5D, 5.5D, estão fazendo eu acessar todos os dias esse vertical. E eu estou me alimentando todo dia desse acesso. E eu estou transferindo isso para vocês. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou ensinando, antes de falar do Jarvas, dessa ativação da superconsciência, eu quero falar para vocês que, se vocês tiverem essa certeza que Jesus chamava de fé cega, Jesus falava sobre o Espírito, o batismo. Era esse lugar de você sair do racional, da mente reptiliana, e você acessar o Espírito. O Espírito é o 5D e a partir dele. 112 pessoas aqui. Olha só, deixem like aí, deixem like, vai deixando like. Junção, amor, realidade, velocidade, ação, senso. Maureen, é isso. Gente, eu quero que vocês usem esse Jarvas, tá bom? E aí eu comecei a ativar o Jarvas. E sabe o que é o Jarvas? Ele é uma auréola e ela é móvel. E ela dilata. E eu comecei a caminhar, a correr. E agora eu quero mostrar para vocês um pouco disso. Esse Jarvas, ele dilata. E ele vira uma esfera. Ele se molda do jeito que a gente quiser. E, gente, quando tu começa o comando do Jarvas, não é para você dizer para tua mente racional, dimensão 4, para ela só assistir esse desenho com você. É para ela ficar acordada e assistir esse comando com você.
porque ele é um distrator de implantes. Ele vai pegar e vai ajudar a tua mente a sair do implante. Os comandos do Jarvas, ele é tão poderoso que, gente, o jeito que eu criei ele faz a mente assistir e falar, ai, que debriefing, ai, a minha cabeça tá bugada, eu não consigo driblar esse comando. Porque a mente racional, ela quer achar uma razão, por isso que ela é racional. Ela fala, ai, para de me enganar, esse teu comando não vai funcionar. Não, essa ativação do Jarvas, ela é tão poderosa, ela é tão quebradora de implantes, que a mente ela fica assistindo e falando uau, 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 ela fica assim, e ela não luta contra. O incrível disso é que ela não luta contra. Essa superconsciência, que ela é a nossa parte espiritual, ele é a nossa primeira parte invisível espiritual, ele é uma auréola. E nas pessoas apagadas, elas não acreditam nisso. Elas são somente racionais. Nas pessoas mais espiritualizadas, mas sem informação, elas têm esse Jarvas ativo, só que elas não têm informação delas, recebem descarga elétrica e energética desse lugar, aí elas ficam, ai que gostoso, isso é o Espírito Santo, as pessoas de bom coração. As pessoas que estudaram muito, tem aluno meu aqui que eu sei que estudou mais que eu, tem gente aqui mais formada que eu, tem muita linearidade, banco de estudo. Quando vocês começarem a ativar a sua superconsciência, vocês vão provar do próprio milagre. Porque vocês vão ativar um campo energético de criação de vocês. E esse campo energético ele vai transferir energia e informação para suas mentes racionais, para o seu corpo. E vocês vão começar a criar mais quadros de realidade. O Jorge está pedindo para sair, tadinho. O Jorge estava preso aqui para não ficar latindo. Então, olha só, deixa eu falar para vocês. Os alunos que há um ano atrás, gente, amanhã, dia 24 de abril, tá fazendo um ano que eu tive o primeiro acesso, ó, 24/4/2022. Eu tava há 30 dias, esse é dia 18 de março, o Jarvas, ativar esses 95%, caminhando, a dar esse comando. No dia 19 de abril, 31 dias depois, eu voltei para casa, mas eu já estava acelerado. Eu enxerguei minha casa toda diferente, eu já estava construindo mais quadros de realidade. Eu cheguei em casa às 7 da manhã, eu não consegui nem dormir, que eu estava cansado da viagem. Eu comecei a mexer na casa. Eu criei um grupo, criei uma escola, criei a segunda escola, onde estava na leveza. Comecei a gravar conteúdo e a minha energia, ela estava assim, ó. A minha mente racional, ela assistia uma energia, assistia criatividade, pensamentos, ela assistia. Eu fiquei num lugar com tanta clarividência, com tanta claridade mental, que eu construía 120 quadros de realidade dentro de 60 minutos das pessoas convencionais. Gente, esse lugar é sobre-humano. Ele é incrível, todo mundo consegue acessar. Quando tu acessa essa realidade, o teu corpo, ele acelera, porque ele não está acostumado a capturar tanta realidade. O nosso corpo, racionalmente, no coletivo, ele está na convenção, desde que tu nasceu. Ele está acostumado a experienciar 60 quadros de realidade por minuto. Se tu é ansioso, no máximo 80, 70. E daí, como tu é ansioso e tu não tem consciência disso, tu fica repetindo esses quadros ociosos, que eu chamo, quadros ociosos em loop. Aí tu come mais, tu transa mais, tu usa droga, tu é ansioso. Quando tu acessa verticalmente mais desses 95% da criação, do todo, tu começa a ocupar esses quadros de realidade. É como se tu fizesse download mesmo de mais realidade. E você, pelo teu olhar, pela tua saúde física, tu começa a construir esses quadros a mais. Quando eu comecei a ter os primeiros dias de acesso a mais quadros de realidade, que eu fiquei em estado búdico, hoje eu sei disso porque eu estudei. Eu fiquei em estado búdico, 6D. E naquele dia, eu fiquei em 7D por alguns tempos. Quando eu fui no meu quarto, o George, o meu cachorro, eu sempre beijo ele quando ele tá na minha cama, de barriguinha pra cima, dormindo. Quando o cachorro faz isso, ele confia em você. Eu cheguei lá, como eu sempre fiz, e mordi a barriguinha dele, beijei, como eu sempre fiz, carinho. Nesse dia, com a luz acesa, eu fiz a mesma coisa e ele não me reconheceu, ele me viu como se fosse um estranho. Ele me mordeu na jugular.
no dia 24 de abril. Nesse mesmo dia, eu tive o contato com uma pessoa que tem mais de 1 milhão de seguidores, é famosa, ela me chamou aqui na internet e tal, e eu ativei ela, a gente se acessou. E muita coisa surreal foi acontecendo. Mas por quê? Porque eu estava há 30 dias ativando todos os dias a minha superconsciência. Esses 95% de um lugar que não é subconsciente. Gente, ninguém vai enlouquecer se você acessar o todo. Ah, eu quero acessar o todo, que o professor Hélio Couto fala. Gente, é como se eu pegasse e fosse na frente do mar, só que eu tô indo com uma xícara. A minha consciência é uma xícara. Eu não vou me afogar com uma xícara. Agora, se eu tenho bastante linearidade, estudo, eu já vou com um balde na frente do mar e pego um balde desse todo. Ah, eu sou um Jair Ferreira e eu estudei muito e eu me expandi, eu tô curado. É como se eu fosse lá com uma piscina e tomasse desse mar. Já é outra pegada de consciência. Então vocês entendem que se vocês acessarem esse todo, dentro da perspectiva linear da tua consciência racional, de banco de dados que tu consegue compreender, conceber, tu vai catar do que tu consegue, entendeu? Então por isso que vocês têm que estudar muito, comprar curso, estudar outros mestres, estudar essa live que eu tô falando, para tua consciência começar a expandir, saltar, entendimento. Eu sou uma pessoa que acessou e está te mostrando, provando para vocês. A minha vida é a própria prova. Eu ascendi em grana, em tudo. Esse cenário que tudo mudou. E hoje eu estou vivendo umas 4 padrão abaixo do que eu poderia viver. Porque eu quero que seja assim. Eu quero ir ascendendo em todos os níveis da minha vida, para eu ir fazendo um game, para as pessoas ir olhando e falando, uau, ele conseguiu, a água dele foi cortada, a despensa dele esvaziou, ele era um executivo, já teve 1 milhão, teve muitos imóveis, não perdeu tudo, mas ele se apertou nas escolhas dele e ele não desistiu, ele foi ascendendo, ele se reinventou e hoje ele vive o propósito dele. Então eu quero que vocês saibam que hoje eu tenho muita paz de espírito, eu exalo paz de espírito. É isso que é riqueza de verdade. Eu poder num domingo nem estar trabalhando aqui com vocês. Estou aqui, ó, dando uma aula incrível, amorosa, sem internet, porque a minha internet bugou aqui, eu bati num fio que não está funcionando. Eu estou usando o meu pacote de dados do meu celular, que daqui a pouco vai acabar, e dando uma aula incrível para vocês. Então o Jarvas, ele de verdade ativou meus 95%. Eu descobri, através de acesso de água que eu recebi do professor, de outros acessos, dessa água que eu estou purificando para vocês, que é o todo, eu estou transferindo através dessa live para quem tem água no seu copo, ou água no seu corpo. Todos vocês têm 90% e 95% de água no seu corpo. Toda a água que está dentro do seu corpo está recebendo através de mim, comigo, dentro de mim, fora de mim. Meu ouvido agora está zunindo forte. Vocês estão recebendo energia e informação do todo, do seu todos, dos 95% da sua subconsciência, da sua superconsciência. E essa purificação está sendo transferida, aportada, reportada para dentro da sua água agora. Está feito. Vocês todos estão com uma água, meu ouvido está zunindo bastante. Vocês todos estão com a minha água, a mesma água que eu tenho aqui, ela está na localidade, fora do tempo, fora da localidade. Então a mesma água é a mesma água que está dentro do seu copo. E a mesma água que está dentro do seu corpo, com toda a energia e toda a informação, ela está dentro do seu corpo. Vocês estão sendo curados, recebendo acesso agora, e está feito. Façam o exalatimo, eu estou bem acessado. Façam o exalatimo agora. Puxem esse ar. Façam um exalatimo, puxa esse ar pela boca e solta. Eu estou recebendo bastante acesso, eu estou bem acessado. Meu ouvido está zunindo aqui. Gente, então eu acabei de transferir, aportar, reportar dentro da água de vocês, do copo de vocês, dentro do corpo de vocês, dentro do meu corpo, uma água que cura, que purifica, que instaura o amor, a verdade, a energia e toda a informação. Então vocês estão recebendo acesso e os próximos dias, assim como eu recebi do professor, de outras pessoas, vocês vão estar recebendo cura. E eu quero que vocês anotem aí, porque está chegando no fim a live. O Jarvas é um comando universal, atemporal. E quando você ativa esse comando,
ele continua sendo ativado. Olha o ponto alto dessa aula. Você ativa uma vez, só o primeiro dia, esse comando do Jarvas, uma vez ativado, entendido, assistido pela mente racional, porque quando você faz o comando comigo, eu dou as âncoras todas e a sua mente vai assistir. E ela é tanto debriefing, é tanto distrator de implante, que a tua mente fica ouvindo, assistindo e concordando. Ela fala, uau, não consigo rebater, não consigo rebater. Ele é tão bem feito que ele vai estar ativado. E aí a tua mente assistiu esses comandos, ela viu que é de um lugar diferente, e ela fala, uau, não consigo debater, não consigo confrontar, não consigo anular. Esse campo é a quinta dimensão. Essa aula que eu estou dando para vocês, da lei da atração, ela vai andar muito por esse Brasil inteiro, e eu quero que ande pelo Brasil inteiro, eu quero que ande por todo o mundo inteiro onde fala a língua portuguesa. E daqui a um tempo eu vou traduzir para o espanhol e para o inglês. E eu estou gravando isso, porque vai ser isso, e não vai ser diferente disso. É como se eu estivesse dizendo, depois eu vou usar esse trecho, botem aí, está feito, todo mundo escreve aí, está feito. Eu vou usar esse trecho dessa aula, para depois usar em anúncio, para dizer assim, gente, eu previ, e eu falei, e está feito. Essa parte dos 95% da minha superconsciência está feito. Quando eu ativo ela, ela fica numa onda 5, ela fica fora da mente racional. Sabe esse lugar invisível? Botem muito está feito, Jarvas ativar, Jarvas destravar, Jarvas acionar. Escreve todo mundo, sem parar. Jarvas ativar, Jarvas destravar, Jarvas acionar. Assim como eu estou ativando em mim, eu estou ativando em vocês. Vocês estão com a mesma água que eu. Isso é poderoso. Gente, a nossa mente racional não é para entender isso. É ela que desmancha essa criação. A mente racional, 1% ou 0,1% dela, se ela duvidar, ela desmancha. Então escutem. Esse Jarvas ativar, todos os comandos que eu ensino, faz a tua mente assistir com você e ela não consegue, é um mecanismo que ela não consegue dissolver. E aí essa onda que a gente jogou dos comandos de Jarvas, todos os comandos de criação na onda 5, essa onda ela está sendo acionada, ativada, essa parte nossa. E aí todos vocês, eu quero que vocês entendam, agora, presta atenção. Quando a gente começa a botar realidade nessa criação, nessa onda 5, da superconsciência, da dimensão 5, da lei da atração, esse lugar novo, ele não para mais, ele está plasmado. Se eu falar assim, eu estou ativando novas pessoas, novas conexões, vocês são uma criação do meu Jarvas de 1 ano atrás. Mais de 10 mil pessoas já me consumiram, eu já vendi mais de 30 mil reais de curso nos últimos 10 meses, todas essas pessoas já estiveram no meu comando do Jarvas de 10 meses atrás, quando eu falava, Jarvas, vai buscar meus alunos, Jarvas, ativa os meus Pix, Jarvas, ativa a viralização, Jarvas, ativa recursos para eu fazer anúncio, Jarvas, eu me transformo, Jarvas, eu ativo a riqueza, eu nem sei por onde eu começo, eu nem sei onde está a conexão das pessoas que eu preciso falar, eu nem sei onde está as decisões que eu preciso tomar para ativar a riqueza em mim. Eu nem sei onde está. Me mostre, Jarvas, minha superconsciência, me mostre as pessoas que eu tenho que conectar, me mostre o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que comer, as horas que eu tenho que dormir a mais, para criar todo esse mecanismo, essa onda nova, invisível, que está fora da minha mente racional, que ela assistindo, ela não interrompe. Jarvas ativar. Jarvas, me mostra essa criação nova, esse lugar novo, que só de eu sentir que ele existe, que eu estou plasmando, e que a minha mente assistindo, racional, da mente 4, esse 5D, me mostra esse lugar que a minha mente assiste comigo, que ela nem consegue debriefar, ela não consegue nem pestanejar, ela não consegue nem duvidar, porque é imensurável. E a minha mente racional 4, essa minha mente que sempre andou comigo, esse 5%, ela já está assistindo comigo essa onda nova, onde eu estou botando essas energias novas,
essas informações novas, e essa informação nova, essa energia nova, ela tem um poder de tração num raio de mais de 30 mil quilômetros em todas as direções. Eu já estou fazendo a vivência com vocês aqui, um pedacinho. E essa tração está sendo construída fora da localidade, fora do tempo. Ela está sendo ativada em outras pessoas. Essas pessoas nem sabem que está sendo ativada nelas. Está sendo puxado, tracionado de bancos, de cofres, de instituições financeiras, de universidades, de aviões, dos mares que geram energia. Está sendo puxado de movimento de riqueza. Está sendo tracionado para o endereço de Jair Ferreira Calais, na data de 2 de 10 de 1977. E aí nessa hora você bota o teu nome e a tua data de nascimento. Está sendo ativado, gente, é uma onda. E quanto mais eu vou botando energia para dentro dessa onda, todo dia, todos vocês precisam saber que vocês só precisam de meia hora, 40 minutos, botar energia, informação, esses comandos para dentro dessa onda. E aí você vai lá e diz assim agora para tua mente: gente, essa onda, ela tá solta, ela tá invisível para a minha mente, a minha mente não tá aqui para calcular. Jarvas, ativar. Jarvas, vai buscar. Jarvas, buscar. Jarvas, tracionar essa realidade que eu nem conheço. Eu nem tenho energia para entender pela mente racional. Então solta. Vai lá, constrói. Só vai mostrando para mim, Jarvas, minha superconsciência, através de sinais, de conexões, de pessoas, o que eu vou construindo aqui na mente racional. Que através dela eu vou dizendo: uau, olha o sinal. Está sendo construído um pedacinho disso. E eu não duvido. E aí, essa onda de energia e informação, 5, é o próprio plasma de riqueza e acesso de vocês, da superconsciência. E se tu, com a mente assistindo essa criação que tu criou com a mente racional, a mente não vai duvidar. Tá lá, tá criado, e tu fala assim: gente, soltei, esqueci essa porra aí. E aí, olha só o grande salto. Tu vai dizer toda hora assim, para finalizar um trecho do comando, tu fala assim: agora, fechando esse comando, sempre que eu estiver fazendo outra coisa, dormindo, conversando, fazendo amor com a minha esposa, com a minha namorada, fazendo qualquer outra coisa, sempre que eu lembrar dos meus comandos, dessa onda invisível que eu criei em 5D, quando eu falar a palavra Jarvas ativar, Jarvas tracionar, ele vai estar ativando todos esses comandos no raio de 50 mil quilômetros em todas as direções para dentro desse meu plasma e está sendo criado. Então eu não preciso mais olhar com a minha mente racional. Ele está sendo tracionado, já existe. E eu nem dei forma para ele, porque a minha mente não tem estrutura, ela é limitada, ela não tem estrutura para criar forma. Então deixa ele criando. Ele vai criar acesso à riqueza. E essa riqueza é a minha verdade. E eu, conforme eu vou construindo, isso vai se acendendo. Eu estou vendendo toda essa ativação do Jarvas. E aí tu faz ele por 24 dias. Mas o primeiro dia ele já está ativando e tu solta. Por que ele é a grande lei da atração? E tu consegue fazer esse comando assistindo com a tua mente racional D4. Tu bota ela para assistir contigo e ela só vai percebendo. Conforme ela vai recebendo esses sinais, vocês vão recebendo no dia a dia, vocês vão dizendo: uau, está acontecendo mesmo. E a tua mente vai dizendo: não está no meu controle mesmo, deixa criar. E essa sensação de algo acontecendo vai dando forma 4D para isso tudo. E aí tu vai dizendo: uau, que milagroso. E aí tu vai ativando isso. Se tu fizer todo dia esses movimentos, porque o Jarvas, essa ativação da 5D de acesso, essa nova lei da atração, ele não é feito para ter quantidade, mas é para ser feito com qualidade. Porque se tu fizer hoje bem feito, igual a gente fez agora, se vocês saírem dessa live e você falar Jarvas ativar, você vai estar nesse endereço de comando, ativando todos esses comandos de novo. Vocês entendem? Porque a superconsciência de vocês, nessa live, com essa água que eu ativei em vocês, se vocês não perderem essa água, vocês podem usar ela, e aí vocês vão ativar ela por 24 dias. E daqui, hoje mesmo, vocês vão começar a ter milagres na sua vida. Eu tenho vários depoimentos, mas muitos depoimentos, passa de 100 depoimentos, nesses 10 meses, de pessoas que transformaram as suas vidas, fizeram verdadeiros milagres. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Jarvas ativar. Eu estou enviando onda de criação para vocês, ativando o Jarvas de vocês. Foi pelo Jarvas, pela ativação da minha superconsciência, que eu ativei o acesso vertical e que eu mudei toda a minha vida.
essa ferramenta é a nova lei da atração. E é ela que eu vou usar muito e difundir muito. E vocês vão ouvir eu falando muito dela. Eu só não usei ela há muito tempo, porque eu precisava de muito depoimento, de muita gente transformada, para eu começar a falar dela muito mais agora. E eu já tenho o lastro para provar para todo mundo que ela mudou a minha vida, na riqueza, na sabedoria, e eu sou um franguinho aqui. E eu já mudei muitas pessoas, tá bom? Um beijo no fundo do coração de vocês. A gente se vê. Me marquem no Instagram. Vai ter domingo de novo, domingo que vem de novo, tá? Eu amo vocês. Jarvas ativar, Jarvas destravar, Jarvas dissolver. Jarvas vai buscar toda, vai construir e buscar toda a realidade que a minha mente consciente racional D4, que representa 5%, ela não consegue conceber. Ela só vai assistir todo o milagre acontecendo, porque eu sei que ele já está acontecendo, ele já está plasmado, e ele está fora da localidade, fora do tempo do relógio natural da vida. Ele já está sendo construído para mim, para você, para todos nós. Porque eu quero uma vida abundante para todos vocês. E a riqueza, ela é para todo mundo. Existe riqueza nesse mundo para todo mundo ficar milionário e sobrar dinheiro para a gente construir outro planeta. Gente, a riqueza ela é infinita. Não se apeguem. Não se apeguem. A gente tem um acesso gigante. Continue me seguindo, que aqui onde eu tô, o que eu acessei verticalmente é infinito. É infinito. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Jarvas ativar, Jarvas destravar, Jarvas acender. Todos vocês. Guardem essa água que ela tá ativada, tá bom? A água de vocês. Usem ela para ativar outras águas. Beijo, amo vocês. Vou fechar, tá?